tenho que ler um livro de 300 páginas em 5 dias, senão eu vou pagar uma multa de R$ 22. Tá, para explicar melhor, a situação é a seguinte. Dia 15 de março, eu cheguei aqui na Holanda para estudar design gráfico e, enfim, como eu tô numa realidade nova, queria aproveitar para colocar em prática um hábito que eu queria ter há muito tempo, que é a leitura. Ok, então dia 19 de março eu fui até a biblioteca local aqui na cidade e peguei um livro. Um pouco antes de eu vir para cá, um amigo meu ele me disse que para eu começar na leitura era bom pegar um livro de algum tema que eu gostasse e não que fosse funcionalista ou que necessariamente estivesse atrelado à produtividade ou à minha profissão, enfim, a área que eu estudo. Algo que realmente me desse prazer, porque com esse tipo de leitura a graça não tá no final, e sim no processo. Eu não tô querendo chegar ao final para ter o conhecimento X ou Y. A graça é ler cada capítulo. Essa parte foi até que fácil, porque foi basicamente só eu lembrar da minha infância e resgatar tudo aquilo que eu gostava naquela época. Porque diferente desses livros aqui que eu li nos últimos 2 anos sobre design e técnicas e metodologias, eu escolhi o universo de ficção científica que eu mais gostava quando eu era pequeno. Senhor dos Anéis. Mas como é basicamente minha primeira vez pegando um livro sério para começar a ler, um livro de não ficção, né, um romance, eu acho que é um romance. Não queria ter que me prender a ter que ler os 3 volumes do Senhor dos Anéis, então peguei... Nossa Senhora. O Hobbit. Durante a minha leitura eu venho anotando todas as palavras que eu não sei nesse caderninho aqui. Pelo livro tá em inglês, então tem muita palavra, muito adjetivo que eu simplesmente não sei o significado, então eu anoto aqui porque senão eu não entendo o livro. Mas eu vou ter que sacrificar um pouco essas minhas anotações do caderninho, porque senão eu não vou conseguir ter tempo de ler tudo. Só vou anotar as palavras que realmente fazem diferença na hora de entender o contexto, porque senão não vou conseguir ler. Tá, então eu tenho 300 páginas que são divididas em 19 capítulos ao longo do livro. Menos 100 páginas mais ou menos que eu já li, dá um total de 200 páginas para ler nesses 5 dias. Então se eu divido por 5, dá um total de 40 páginas por dia que eu vou ter que ler. O que eu acabei de descrever para vocês é basicamente o primeiro passo da técnica que já é adaptada, chamada Scrum de guerrilha. Quando eu falei que era uma adaptação, na verdade eu estava sendo bem light, porque eu estou fazendo uma mistureba de várias técnicas e métodos de produtividade em pouco tempo. A primeira parte do que é baseada na Scrum de guerrilha. A segunda parte do onde é baseada naquele livro Hábitos Atômicos. Por isso eu preciso escolher um lugar preciso. Não tem como eu falar que vou fazer em casa ou na biblioteca. Eu tenho que falar, por exemplo, vou fazer isso no quarto ou na cozinha. Como domingo e segunda é feriado de Páscoa, vou fazer dentro do meu quarto. Por último, quando? Essa eu vou fazer baseada naquela frase do Mark Twain, que basicamente disse: seu trabalho é engolir um sapo, é melhor você fazer isso de manhã. Então, todo dia eu vou ler as 40 páginas de manhã. Como já é domingo e são umas 6 da tarde, não vai ter como eu ler de manhã, então eu vou ler de noite mesmo, mas os outros dias eu vou acordar umas 7, 8 horas da manhã para poder ler. É isso. Bem, agora já são umas 11, meia-noite mais ou menos. Tá tarde, era pra eu ter começado a ler antes, mas é isso aí. Vou começar aqui, eu tô no capítulo 6 do livro. Tô na página 96, então até a 136 pelo menos vou ter que ler. Vai ser meio cansativo, mas não tem como passar de hoje, senão amanhã eu vou me ferrar mais, então é isso. Sabe aquele ditado que diz que quando você não começa uma coisa bem, dificilmente você vai terminar essa tarefa bem? Pois é.
aqui na Praça Central e assim, segundo dia, já fiz cagada, já comecei com o pé esquerdo, porque não consegui ler antes, não consegui ler de manhã, eu achei melhor resolver minhas coisas de faculdade e outras coisas pessoais de manhã e à tarde, na biblioteca inclusive, que é melhor porque eu consigo sentar para fazer as coisas no computador. Mas como tá sol e aqui geralmente venta muito, e hoje não tá ventando, eu aproveitei para parar aqui na Pracinha Central, uma parte, né, da Pracinha Central, aqui geralmente tem as feirinhas no sábado, e para poder ler um pouco aqui, para não ficar só trancado no quarto, sabe? Porque eu sinto que estudando fora e morando sozinho, entre aspas, né, porque tem outras pessoas que eu divido casa, eu acabo ficando muito trancado no quarto, principalmente quando a biblioteca não tá aberta, então quando tem feriado, final de semana, assim, eu acabo ficando muito trancado em casa. Então, ao invés de fazer a leitura da manhã, eu vou aproveitar para fazer agora e terminar o resto de noite, antes de dormir. São 8h30 do penúltimo dia, antes da entrega do livro, e eu tenho que ler metade do livro ainda. Eu tô na página 150, mais ou menos. Então eu tenho amanhã o dia inteiro e hoje à noite pra ler metade do livro que eu demorei 2 semanas e alguns dias pra ler. É essa a mensagem que eu tenho pra deixar. Sim, nesses primeiros dias, dos primeiros 4 dias, no caso, na verdade, né? Eu tava tentando aplicar aquela lógica do feito é melhor do que perfeito. Só que assim, às vezes na vida, na maioria das vezes, na verdade, você tem que fazer perfeito. Você tem uma meta e você tem que cumprir aquela meta. Só que assim, eu tava tentando cumprir outras metas. Então, coisa da faculdade aqui, tentando me estabelecer, me acostumar com a rotina nova. E, obviamente, a questão do livro, eu deixava para escanteio, eu não fazia, ou deixava para fazer muito em cima da hora, só que se eu ia ler de noite, eu já tava cansado, já era tarde, aquela coisa, não, vou ler um pouquinho menos, porque aí, né, amanhã vou consertar o meu horário de sono e tudo mais, mas acaba que, obviamente, só vai amontoando uma coisa em cima da outra, e o que eu vou fazer aqui é basicamente o que eu faço toda vez que eu procrastino ou que eu tenho algum problema que se estende por muito tempo.
uma horinha ali embaixo, mais ou menos na cozinha. Tive que parar agora para fazer umas coisas da faculdade. Depois vou almoçar e ir embora pra biblioteca. Eu vou ler lá, vou terminar de ler lá. Aí eu já tô lá para entregar. Já entrega a parada e termina isso logo, porque tem que entregar hoje. Já é quinta-feira, então é o último dia. Eu tenho que ler umas 100 e lá vai páginas, não lembro exatamente qual que eu parei agora. Mas assim, pelos meus cálculos, vai dar tempo. Uma parada que eu percebi de estar meio que me forçando a ler um número de páginas que eu não era acostumado a ler antes, é que realmente você se forçar a ler mais, assim, é tipo correr, assim, eu acho. Que tem uma hora que, tipo, o comecinho você meio que sofre ainda por estar em inglês, assim, você não entende algumas coisas, assim, é um pouco mais pedante a leitura. Mas depois de um tempo começa a ficar tranquilo, assim, sabe? É tipo aquela parada do corredor que depois dos 5 quilômetros você começa a ter tipo um prazer bizarro, assim, em correr, tipo, meio que começa a entrar dopamina, assim. Não sei se tem a ver, se é verdade isso, mas foi algo que eu percebi, assim, lendo 20, 30 páginas que antes eu só lia, sei lá, tipo 5, 10 por sentada. Ixi. Não queria falar não, mas aí vem água. Já tinha visto que o estacionamento de bicicleta estava cheio, mas realmente a biblioteca tá cheia hoje. Então, tive que trocar de lugar um pouco. Tava me sentindo naqueles desafios que os caras fazem no aeroporto. No aeroporto não, no avião. De voo de 10 horas olhando pra parede, sem filme, sem livro, sem nada. E é foda, porque mesmo eu estando com um entretenimento muito bom, que é o livro, tipo, eu que não tô acostumado, começa a pesar muito. Aí tive que trocar aqui pra ter uns novos ares. Mas já tô na página 215, eu acho, por aí. Então falta ainda umas 80 páginas. E é isso, mas pelo visto vai dar tempo bem antes da biblioteca fechar, então é isso. Faltando 10 minutos pra fechar a biblioteca. Terminei o livro. Vou pra casa agora que tô morrendo de fome, mas eu quero falar um pouco mais sobre como eu terminei esse livro. Tava terminando de editar o vídeo aqui já, e como eu terminei esse livro, não é nada novo pra mim, na verdade,
porque foi exatamente como eu terminei todas as outras atividades e tarefas que eu procrastinei por muito tempo ou por pouco tempo, enfim. E o vídeo é sobre isso, né? Sobre procrastinação. Não é bem sobre a leitura do livro, né? Eu sei que o vídeo inteiro meio que se voltou para a leitura do livro em si, mas é mais para exemplificar, né, como a procrastinação ela acaba virando um hábito e ela é um ciclo vicioso, porque eu vi isso basicamente em todas as tarefas que eu procrastinei, que é começar com tudo, depois esperar ou começar a fazer pequenos acordos com você mesmo. Ah, não, daqui a pouco eu faço, ou tem coisa mais importante na frente, enfim. E acabar deixando isso, empurrando com a barriga, deixando pra última hora. E vocês viram como eu consegui terminar. E a questão não é conseguir terminar, mas é como que você termina. Porque eu fiquei o dia inteiro lendo, tive meio que uma ressaca literária, porque no dia eu fiquei até um pouco de dor de cabeça e tal, fiquei o dia inteiro, sabe, com a parada, com o livro aqui assim, lendo. E eu não peguei outros livros pra continuar lendo. Ainda vou pegar, eu tenho um aqui que eu trouxe do Brasil, inclusive, que é sobre imobiliário brasileiro. E esse hábito, ele começa a te recompensar, porque quando você deixa uma coisa pra última hora e você vai lá, tipo, se ferra pra terminar e você consegue terminar, isso gera uma sensação, tipo, caraca, consegui terminar e tal. Querendo ou não, isso no subconsciente, isso vai trabalhando uma noção de hábito, de funcionalidade, né? Você consegue funcionar dessa maneira. Mas isso é uma maneira muito ruim de se funcionar, porque isso gera todo um estresse no meio do caminho que é muito desnecessário. Tipo, é absurdamente desnecessário. Eu acho que a solução para esse tipo de problema tá na constância. Alguém que eu vejo que consegue fazer isso muito bem, que fez isso muito bem, é o Luigi, do Luigi Verso, que ele mesmo fala que ele era alguém que era zero da leitura, zero letrado, assim, e aos poucos foi pegando um livro de uma coisa mais funcionalista para ler, depois foi pegando livros de outros assuntos que eram... Enfim, né? São todos livros de interesse pessoal. E quando ele foi ver, ele já tava lendo, tipo, uma hora todo dia de manhã, tipo, já transformou a parada num hábito, e só que a questão tá aí. No começo ele se forçou a fazer a parada, ele teve que ter a maturidade e o compromisso com aquilo de todo dia. Não, vou pegar, vou ler 10 páginas, sei lá o quê, de manhã, e é isso, sim, uma hora a parada vira prazer. E eu acho que o canal vai ser muito sobre isso, sabe? Pegar pequenas coisas, querendo ou não, meio que relevantes da minha vida, como ler um livro ou algo assim. Pegar uns problemas que eu tenho aqui, tipo, de dia a dia, ou coisas fúteis, assim, e transformar isso em conteúdo pra vocês. É mais sobre extrair o suco de uma coisa muito simples. Mas é isso, sim, eu acho que a solução pra isso tá na constância e vou melhorar. Mas é isso, se você gostou do vídeo, considera se inscrever no canal. Vou tentar postar vídeo das minhas coisas aqui morando fora. Enfim, sei lá, o que der na telha, umas coisas aleatórias, tipo esse vídeo aí do livro. Se você tem alguma ideia, alguma coisa que você quer ver, enfim, só colocar nos comentários. Considera curtir, se inscrever. Não vou falar virar membro porque não tenho canal de membros ainda, não tenho aba de membros ainda porque não desbloqueou. Mas é isso. Dá like.